Muito bem, galerinha. Aqui é o professor Claudio Omar. Vamos trabalhar Idade Moderna a partir de agora aqui no aulalivre.net. Muito importante a gente lembrar do que foi visto no final da aula passada. A formação das monarquias nacionais. Claro que tu lembras do que a gente falou. As 4 monarquias. Portugal, França, Inglaterra e, isso aí, Espanha. Então vamos partir dessas 4 monarquias e entender como elas se formaram a partir do absolutismo e do mercantilismo. Nesse período de Idade Moderna, a gente precisa encontrar o Estado absolutista e o Estado mercantilista. Os dois juntos estão prontinhos para grandes avanços a partir da monarquia nacional absolutista. O absolutismo é aquele conteúdo facílimo. Por quê? Porque ele é o poder real nas mãos de uma pessoa. Essa pessoa necessariamente é o rei. Então, o rei passa a mandar nesse Estado nacional absolutista. E, cuidado, o rei tem poder divino. Deus deu esse poder ao nosso rei. Junto com esse absolutismo, precisamos lembrar do mercantilismo, que é o poder dessa burguesia, essa burguesia que vem com o nosso rei. Esse mercantilismo, ele é importante porque o Estado intervém na economia. Veja bem, mercantilismo é intervenção do Estado na economia. Como é que o Estado intervém na economia? Como é que um Estado faz para ser forte? O Estado, para ser forte, ele tem que vender mais produtos do que comprar. No final de um ano ou final de um período, a balança comercial ela tem que ser favorável. Para isso acontecer, o Estado precisa se proteger. Essa proteção vai se chamar protecionismo. Esse protecionismo estatal nada mais é do que o Estado cobrar impostos mais altos sobre o produto que entra nesse país. Além disso, buscamos colônias para buscar matéria-prima e o metalismo, não menos importante, busca de metais preciosos ou ainda busca de metais amoedáveis, busca principalmente de ouro e prata. Tendo isso, a gente tem um Estado nacional absolutista. Claro, estava pensando que eu ia esquecer, óbvio que não. E a igreja? O rei vai se aliar a uma igreja para os seus fiéis aceitarem o seu poder. Então, o que é necessário? Absolutismo, mercantilismo e um apoio da igreja. Nesse período, ou nesse caso, a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, continuando nossa aula, a gente vai partir para o renascimento cultural. O que é um renascimento cultural? Lembra, na aula anterior falamos que renascimento cultural não é igual a renascimento comercial e urbano. Para podermos fazer o renascimento cultural, necessariamente precisamos da Quarta Cruzada. O que é a Quarta Cruzada? Está lembrado o que é a Quarta Cruzada? Acredito que sim. Então vem comigo aqui, ó. Quarta Cruzada. Comerciantes de Gênova, Veneza, Florença, cidades italianas, passam a comercializar no mar Mediterrâneo. Esse comércio no Mediterrâneo vai dar bases sustentáveis para essas cidades ou para pessoas que estão dentro dessas cidades financiarem os artistas do Renascimento. Esses financiadores das obras vão se chamar mecenas. Então, movimento mecenato, ou movimento dos mecenas, ou melhor, os mecenas patrocinam as obras do Renascimento. Qual a principal característica desse período? A principal característica é o humanismo. O que Deus criou de mais bonito? O homem. Essa criação é que vai passar a ser importante. Então, escuta bem, passagem do teocentrismo para um antropocentrismo. Passamos de deixar
Deus no centro e colocamos no centro a maior criação de Deus. A maior criação de Deus é o homem. Lembra, o homem é a maior criação de Deus. É muito importante lembrar do homem no centro a partir de agora. O homem é individualista, o homem é o que aparece para desenvolver a sociedade. Junto com esse homem, tem alguns aspectos importantes. Por exemplo, o renascimento cultural dividido em 3 períodos, partindo da onde? Partindo da Itália, partindo desse berço. Por que a Itália? Porque a Itália tem a base do que foi o Império Romano e tem a cultura vindo da Grécia. Então, olha aqui, voltamos a buscar Grécia e Roma, que ficou perdida durante a Idade Média. Os 3 períodos que eu falei, Trecento, Quattrocento, Cinquecento, os 3 períodos do Renascimento cultural. Um artista importantíssimo para lembrar nesse período é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um exemplo do Renascimento. Ele é aquele cara que é arquiteto, pintor, escultor, trabalhou com medicina, é o maior exemplo que a gente tem dentro do Renascimento. Óbvio que fica muito mais fácil se tu sabes quem eram as tartarugas ninjas. Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Aí da tua prova de Renascimento. Sabendo esses 4 personagens, consegues fazer a prova. Fora da Itália, é muito importante lembrar de quem? Shakespeare, Erasmo de Roterdã, esses pensadores indo para Portugal, Luís de Camões, Gil Vicente, esses pensadores, esses artistas são importantes de serem lembrados. A partir desses nomes do Renascimento, a gente vai ter um problema sério dentro da Europa. Começa a se difundir novas ideias e essas ideias vão estourar na Reforma Religiosa. A Reforma Religiosa é dividida em 3 partes e elas vão acontecer devido ao abuso da Igreja perante a população, com venda de relíquias sagradas. O que são relíquias sagradas? Por exemplo, o espinho da coroa de Cristo, o leite da Virgem Maria, o perdão dos pecados. Era muito simples, chegava, comprava o perdão e andava com papel. Tu não eras pecador, porque ele tinha pago pelos teus pecados. Aí, Martinho Lutero, no que vai ser a Alemanha, ele vai a Roma, visita Roma, vê tudo que tem em Roma, a quantidade de ouro que tem em Roma, volta para a Alemanha e lança as 95 teses, rompendo com a Igreja Católica. Muito bem, o Papa excomunga Lutero e manda matá-lo. Ele foge para um castelo de um príncipe amigo dele, traduz a Bíblia para o alemão e difunde essa Bíblia em alemão para dentro da Alemanha. Isso na Alemanha. Então, o monge agustiniano, Lutero, rompe com a Igreja Católica e faz surgir o luteranismo. Da mesma forma, Calvino tenta implantar a sua reforma na França. Ele trabalha com a predestinação, e a predestinação é simples. Uns nasceram para a salvação. Se fores rico, vai ser salvo. Outros nasceram para danação. É pobre, Deus quis que nascesse pobre para trabalhar para essas pessoas ricas. Calvino aceita a usura, ou seja, ele aceita que o burguês tenha lucro. Como ele aceita que o burguês tenha lucro, parte da burguesia francesa e a burguesia da Suíça, em Genebra, onde ele implanta o calvinismo, seguem-os. Então, está pronto mais uma nova religião, o calvinismo. E aquela que é talvez um pouco diferente é a que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei tenta se separar de Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena. Pede autorização ao Papa e o Papa não concorda. Muito bem, o rei se separa da Igreja Católica e cria uma nova igreja, a Igreja Anglicana, onde, através do ato de supremacia, o rei Henrique VIII passa a ser o chefe da Igreja Anglicana. Mas um detalhe simples, a igreja não está pronta com Henrique VIII. A igreja só fica pronta com os 39 artigos lançados pela grande rainha Elizabeth I. Para combater essas novas religiões e seitas que estão surgindo, aparece a Contra-Reforma lançada pela Igreja Católica. Aqui, quando te pedires qual o concílio, tu já pode responder, Concílio de Trento, acerta sempre.
Vem o Concílio de Trento, e nesse Concílio de Trento é muito simples. O que surge no concílio? Primeiro, os padres passam a estudar para ser padres e não mais comprar o título de padre. Segundo, lança-se o Index. O que é esse Index? É uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Os fiéis não poderiam ler esses livros. E além desse Index, reacende o Tribunal da Santa Inquisição. Esse Tribunal da Santa Inquisição é uma perseguição a todos os hereges desse período. O que é ser herege? Um cristão novo, que era judeu, passa a ser perseguido. Um calvinista passa a ser perseguido. Um anglicano passa a ser perseguido. Um luterano passa a ser perseguido. Uma mulher que faz chá é perseguido. Ela é controlada e é vista como uma bruxa. Então a Inquisição vai torturá-la. Então, a Inquisição vai torturá-la e provavelmente colocá-la numa fogueira. Além do Tribunal da Santa Inquisição, a gente tem a Companhia de Jesus. Como na Europa a Igreja Católica perde parte de seus fiéis, precisa-se aumentar o rebanho do Senhor. Onde está esse rebanho? Inácio de Loyola cria a Companhia de Jesus. Inácio de Loyola, um espanhol, cria a Companhia de Jesus para vir para a América aumentar o rebanho do Senhor. O que ele faz na América? Simples. Os jesuítas vêm para a América e ensinam catequese aos índios. E aqui há uma troca, eles não ensinam de graça. O índio trabalha para eles e eles ensinam a catequese. Aqui é uma troca justa. Trabalho por educação religiosa. Essa parte é muito importante quando se fala da Igreja Católica e as novas igrejas que estão surgindo ou rompimento com a Igreja Católica. A partir daí, nós vamos entrar numa fase de revoluções, que necessariamente elas aparecem para romper ou começar o rompimento da Idade Média para a Idade Moderna e da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Todo esse período é um período de revoluções. As principais revoluções vamos ver a partir de agora. Na Inglaterra, nós temos a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa dividida em duas partes. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Cuidado com a sucessão dos reis. O primeiro rei, Jaime I. O segundo rei, Carlos I. Ditadura de Cromwell. Aí, restauração Stuart. Depois, olha o detalhe aqui, ó, presta atenção. Aí vai assumir Carlos II e depois Jaime II. Cuidado com essa sucessão de reis. Muito bem, no governo de Carlos I, o parlamento liderado por Oliver Cromwell, puritano, ou seja, calvinista, vai lutar contra o absolutismo do rei Carlos I. Nessa guerra, nós vamos ter dividido os anglicanos e católicos do lado do rei e os calvinistas defendendo o parlamento. O exército dos calvinistas são os costeletas de ferro ou cabeças redondas, lutando contra o exército real, os cavaleiros. Dessa guerra, o parlamento sai vencedor e o ato final da guerra é a decapitação de Carlos I, o rei inglês. A partir daí, Oliver Cromwell governa a Inglaterra. Inicia como uma república de Cromwell e acaba virando uma ditadura de Cromwell. Cromwell lança os atos de navegação. Importante, atos de navegação. O que é isso? Só a Inglaterra pode transportar produtos da Inglaterra para outro país e do outro país para a Inglaterra. Exemplo, se a Inglaterra transportasse algum produto para Portugal, quem poderia transportar era a Inglaterra para Portugal e quem pegava de volta de Portugal era a Inglaterra. Detalhe importantíssimo, se o país de origem do produto, no caso Portugal, tivesse que transportar algo para a Inglaterra, também poderia fazer. Então olha aqui, pode sair um navio português transportando produto para a Inglaterra. E, junto com isso, a guerra contra a Holanda. Aí deve estar se perguntando, por que guerra contra a Holanda? Simples,
Simples, porque a Holanda controlava o comércio marítimo. Então, necessariamente, Cromwell tem que acabar com a hegemonia holandesa para a Inglaterra passar a ser a dona dos mares. E é o que acontece. Os ingleses vencem os holandeses e passam a dominar os mares. Passam a vender e comprar os produtos onde bem eles quiserem. A partir daí, morre Cromwell. E o seu filho, sem capacidade de governar, até porque ficou conhecido como Ricardinho Treme-Treme. Ricardinho Treme-Treme, sem condições de governar, sofre um golpe dos reis e aí esses reis restauram a dinastia Stuart no poder. Essa dinastia Stuart, ela vai ser liderada por Carlos II. Esse Carlos II, ele assina dando poderes ao parlamento e não respeita. Quando ele cai do poder, assume Jaime II. No governo Jaime II, o parlamento foi muito rápido. O parlamento negociou com Dona Maria, filha do rei Jaime II, que era casada com Guilherme de Orange. Esse Guilherme de Orange, um príncipe holandês, esse príncipe holandês é convidado a ser rei da Inglaterra. Sendo rei da Inglaterra, ele não poderia ter poderes. É aquela frasezinha, o rei reina, mas não governa. Guilherme de Orange assina o Bill of Rights, que é a petição dos poderes, e entrega ao parlamento. Esse processo todo de Guilherme de Orange com o parlamento passa a se chamar Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa? É uma revolução onde não tem derramamento de sangue. A partir da Revolução Inglesa pronta, o parlamento com poderes, a gente tem como desenvolver a Revolução Industrial. A partir daí, tem que se pensar na Revolução Industrial e o que tem de importante para desenvolver essa revolução. Vamos relembrar um detalhe simples. Quando voltarmos para o início das monarquias, tínhamos o mercantilismo, ou seja, intervenção do Estado na economia. A partir de agora, vamos falar da Revolução Industrial. Muda esse mercantilismo e passa a se ter o quê? O liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, o Estado não intervém mais na economia. O primeiro processo importante que vai precisar lembrar é a passagem do artesanato para a manufatura e da manufatura para a maquinofatura. Veja bem, artesanato, o trabalho é individual. A maquinofatura, o trabalho é coletivo. Então, muito importante lembrar esse processo. Além disso, precisa se lembrar do cercamento dos campos, onde a gente cerca os campos, que eram os campos da Idade Média, e passa a criar ovelha. Essa ovelha vai dar a matéria-prima para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Qual é a matéria-prima? A lã. A lã passa a ser a matéria-prima. Segundo ponto importante, a Inglaterra tem muita mão de obra. Então, já temos matéria-prima, mão de obra. O que necessita agora? Energia. E ela vai ter energia a partir do carvão mineral. Então, as primeiras indústrias, a primeira máquina, ela vai estar ligada ao quê? Ao vapor, com a utilização do carvão mineral. Como é o trabalho nesse período? Como é que é a questão social desse período? Esse período é uma exploração do trabalhador. E aqui, Karl Marx traz um novo nome que vai aparecer, que é o proletariado. Esse proletariado é o trabalhador que está na empresa trabalhando para um burguês. Além desse trabalho, a gente precisa lembrar dos movimentos que vão lutar contra a Revolução Industrial. Por exemplo, o ludismo. Olha que fácil que é ludismo. Quebradores de máquinas. Eles vão quebrar as máquinas pensando que, quebrando as máquinas, a população que estava sem trabalho ou desempregada poderiam ter trabalho. Pura ilusão, pois as máquinas eram reconstruídas. Os cartistas são aqueles que mandam cartas ao parlamento pedindo melhores condições de trabalho e melhores salários. São aqueles que futuramente são atendidos pelo parlamento. E os trade unions, as primeiras associações de trabalhadores.
as primeiras ideias de sindicato. A partir daí a gente tem uma burguesia cada vez mais forte e a gente tem um proletariado cada vez mais fraco, que se obriga a trabalhar para essa burguesia. Muito bem, na aula de hoje trabalhamos a Idade Moderna. Baixe as questões e o material está logo abaixo desta aula e até a próxima aqui no aulalivre.net. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.